Os fatos de história que eles ensinam na escola são interessantes, claro, mas todo mundo sabe dessas coisas. São os fatos que muitas pessoas não conhecem que tornam a história verdadeiramente interessante. Por exemplo, você sabia que o ano mais longo da história teve mais de 400 dias de duração? E você sabia que Hitler ajudou a projetar um veículo que ainda dirigimos hoje? Isso faz você se perguntar quantas coisas sobre a história do mundo você realmente sabe. Bem, aqui gostaríamos de educá-lo sobre alguns dos fatos históricos menos conhecidos que eles não ensinam na escola. Antes de se aprofundar, confira este vídeo rápido com nossos fatos históricos favoritos desta lista. Prepare-se para se divertir e se surpreender com este enorme resumo dos 10 fatos históricos mais loucos que você poderia conhecer. Augusto César foi o homem mais rico que já viveu na história. Augusto César foi o homem mais rico que já viveu. Sobrinho e herdeiro de Júlio César, o imperador romano Augusto tinha um patrimônio líquido estimado em US 0,46 trilhão de dólares quando contava para a inflação. Alguns dizem que Mansa Musa, rei de Tombuctu, era o homem mais rico do mundo, pois sua riqueza era aparentemente grande demais para contar. No entanto, a impressionante riqueza de Augusto poderia ser medida. Alexandre, o Grande, foi enterrado vivo, acidentalmente. Alexandre, o Grande, foi enterrado vivo, acidentalmente. Aos 32 anos, quando morreu, Alexandre, o Grande, havia conquistado e criado o maior império terrestre que o mundo já viu. Estendia-se dos Balcãs ao Paquistão. Em 323 AC, Alexandre adoeceu e, após 12 dias de dor excruciante, ele aparentemente faleceu. No entanto, seu cadáver não mostrou sinais de podridão ou decomposição por 6 dias inteiros. Os cientistas modernos acreditam que Alexander sofria do distúrbio neurológico Síndrome de Guillain-Barré. Eles acreditam que quando ele morreu, ele estava realmente apenas paralisado e mentalmente consciente. Basicamente, ele foi terrivelmente enterrado vivo. O pirata mais bem-sucedido do mundo na história foi uma senhora. O pirata mais bem-sucedido do mundo era uma dama. Chamada Xing Shi, ela era uma prostituta na China. Isso foi até que o comandante da frota da Bandeira Vermelha comprou e se casou com ela. Mas, em vez de apenas vê-la como uma esposa, seu marido a considerava igual e ela se tornou uma comandante pirata ativa na frota. Xing Shi logo ganhou o respeito de seus companheiros piratas. Tanto que, após a morte do marido, ela se tornou a capitã da frota. Sob a liderança de Shi, a frota da Bandeira Vermelha consistia em mais de 300 navios de guerra, com um possível 1.200 navios de apoio a mais. Ela ainda tinha um possível 40.000, 80.000 homens, mulheres e crianças. Eles aterrorizaram as águas ao redor da China. A frota da Bandeira Vermelha era um bando tão temível de invasores, que o governo chinês acabou perdoando Xing Shi e toda a sua frota, apenas para tirá-los do alto mar. Nas Olimpíadas Antigas, os atletas se apresentavam nus. Nas Olimpíadas Antigas, os atletas se apresentavam nus. Os atletas fizeram isso para imitar os deuses, mas também para ajudá-los a limpar facilmente as toxinas de sua pele através da transpiração após cada tentativa de um esporte. De fato, a palavra ginástica vem das palavras gregas antigas gymnasia, treinamento atlético, exercício, e gymnos, nu. Isso se traduz como treinar nu. Júlio César foi esfaqueado 23 vezes. Júlio César foi esfaqueado 23 vezes. Júlio César é provavelmente o nome mais icônico associado aos romanos. Da mesma forma, seu assassinato e morte também são altamente notórios. Devido ao seu golpe de Estado da República Romana e sua proclamação de si mesmo como ditador pela vida, juntamente com suas visões políticas radicais, um grupo de seus colegas senadores romanos liderados por seu melhor amigo Brutus o assassinou em 15 de março de 44 AC. Durante o assassinato, César foi esfaqueado pelo menos 23 vezes, antes de finalmente sucumbir aos ferimentos. Ele faleceu com palavras lendárias para seu ex-melhor amigo Brutus, supostamente sendo "você também, doce criança".
O Coliseu foi originalmente revestido inteiramente em mármore. O Coliseu foi originalmente revestido inteiramente em mármore. Quando você visitar ou ver o Coliseu nos dias de hoje, você notará como o exterior de pedra parece estar coberto de marcas em toda a sua superfície. Embora você possa supor que isso é apenas degradação do material devido à sua idade, na verdade é porque ele foi originalmente revestido quase inteiramente de mármore. A razão para as marcas é que, após a queda de Roma, a cidade foi saqueada pelos godos. Sim, isso mesmo, os godos. Eles pegaram todo o mármore do Coliseu e o despojaram, principalmente, até seu cenário de pedra nua. Os buracos na pedra são de onde os grampos de ferro e postes que prendem o revestimento de mármore a ela foram arrancados. Foi chamado de Coliseu porque estava ao lado de uma estátua chamada Colosso. Só foi chamado de Coliseu porque estava ao lado de uma estátua chamada Colosso. Foi originalmente conhecido como Amphitheatrum Flavium, ou Anfiteatro Flaviano, como foi construído durante a dinastia Flaviana. Os moradores de Roma apelidaram-no de Coliseu. Isto foi devido ao fato de que foi construído ao lado de uma estátua de 164 pés do imperador Nero conhecida como o Colosso de Nero. Rasputin sobreviveu a ser envenenado e a ser baleado. Rasputin sobreviveu a ser envenenado e a ser baleado. Grigori Rasputin era um místico russo e suposto homem santo. Tornou-se amigo do último czar e czarina russos. Com o tempo, ele passou a influenciar a realeza russa para o desagrado de muitos membros da nobreza russa. Isso, combinado com sua embriaguez e lascívia, levou vários nobres russos a formar um complô para assassinar o homem. Eles o convidaram para ir a uma de suas casas, deram-lhe bolos e vinho atados com cianeto, tudo sem efeito, e depois atiraram no peito dele. Para seu horror, Rasputin começou a tossir e eles perceberam que ele ainda estava vivo. Como eles corrigiram o problema? Os nobres atiraram em Rasputin mais 2 vezes, uma na cabeça. Finalmente, eles jogaram seu corpo no rio Malaya Nesca congelado. Havia mulheres gladiadoras. Havia mulheres gladiadoras. Uma gladiadora feminina era chamada de gladiatrix, ou gladiatrices, plural. Eles eram mais raros do que seus homólogos masculinos. A gladiaria servia ao mesmo propósito de executar criminosos, lutar uns contra os outros e lutar contra animais nos vários poços de combate de Roma. Os vikings foram as primeiras pessoas a descobrir a América. Os vikings foram as primeiras pessoas a descobrir a América. Meio milênio antes de Cristóvão Colombo descobrir a América, o chefe viking Leif Erikson da Groenlândia desembarcou na Ilha da Terra Nova no ano 1000 DC. Os vikings sob o comando de Leif Erikson estabeleceram a Terra Nova, bem como descobriram e se estabeleceram em Labrador mais ao norte, no Canadá. Você também pode gostar desses fatos históricos sobre os vikings.